Abacuque 1:1-4. 1:4. É o texto deste domingo, 2 de outubro. Me parece que é a primeira vez que eu prego em 18 anos sobre esse texto. Texto do Antigo Testamento destinado para este domingo. O que Deus quer nos dizer com esse texto, neste momento da nossa história, da nossa vida? Abacuque, gente. Conheciam essa palavra? Não sabemos nada sobre Abacuque, ou muito pouco, na verdade, né? Nem mesmo como pronunciar seu nome direito. Porque o nome dele é uma palavra emprestada de uma outra língua, de um outro povo, acadiano. Em português pronunciamos assim, mas no original é até mais complexo. O que nós sabemos pelo texto é que Abacuque é um profeta do Antigo Testamento que viveu num tempo em que Deus parecia estar fazendo nada. Onde tudo estava indo de mal a pior em Judá, em Israel. As coisas não melhoravam. Nesse sentido, ele é muito parecido com o Jó. Ele é muito parecido com alguns dos salmos, como o de hoje, o Salmo 62. Abacuque abre o seu livro se queixando. Olha todo esse mal, Senhor. Por quê? Por que todo esse sofrimento? Por que o Senhor permite que isso aconteça na minha sociedade? E a primeira resposta de Deus, no capítulo 1, é, basicamente, você não viu nada ainda. As coisas vão ficar pior. E Abacuque se indigna ainda mais, depois de ouvir essa resposta. Fica mais confundido. E aí então ele espera que Deus fale uma segunda vez. Ele ora pedindo para Deus respondê-lo novamente. E antes de receber essa resposta, tem o interlúdio do capítulo 2, que é o que nós lemos na sequência. E durante esse intervalo, Abacuque espera. Igual o salmista que diz, minha alma espera silenciosa. Que é um dos grandes temas da Bíblia. Esperar em Deus. Viver pela fé. A Bíblia fala muito de esperar do Senhor. É quase que um clichê. E soa espiritual, soa bem. Mas é tão difícil. Né? Vocês já esperaram em alguma fase da vida de vocês? Esperaram em Deus. Esperaram por algo. Esperaram por algo que estava nas mãos de Deus. Como fazer essa espera? O texto nos dá alguns subsídios. Eu vou aproveitar do texto algumas características disso que é a vida pela fé. Essa espera em Deus. Primeiramente, a gente vê no texto que viver pela fé é uma espera paciente. Né? Versículo 3. Porque a visão ainda está para se cumprir num tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Abacuque está buscando respostas e Deus diz, eu vou te responder. Eu vou enviar uma revelação. Ela vai chegar no tempo oportuno. Pode demorar, mas ela vai chegar. Espera, cara. Espera por ela. Espera tenha paciência. Não desista, não te desespere ainda. Algumas pessoas ouvem isso e dizem assim, puxa pastor, como eu gostaria de poder fazer isso. Como eu gostaria de ter mais paciência. Eu sou uma pessoa sem paciência. Como eu gostaria de ter nascido com mais paciência. Né? Como se paciência fosse assim um vírus, né? Que a gente pega ou não pega, tem ou não tem. Na Bíblia, por um lado, paciência é um fruto ou é um dom do Espírito Santo. Então é possível que algumas pessoas tenham mais que outras. Mas algum nível de paciência básico, elementar, todos somos chamados a ter. Porque não é assim, eu tenho ou não tenho, nasci, não nasci, vou ser impaciente. Não, na Bíblia, paciência é algo que eu exercito. É algo que eu tento, é algo que eu corro atrás. É uma ação, é uma tentativa. Muito baseada na postura da humildade, gente.
Isso a gente aprende de Tiago. Eu tive que ler Tiago essa semana para um outro estudo aqui da igreja, e lá no capítulo 4 a gente lê assim: escutem vocês que agora dizem, amanhã ou depois iremos na cidade, passaremos lá um ano, faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem nada que vai acontecer amanhã. Vocês deveriam dizer, se Deus quiser, vai acontecer isso ou aquilo. O que significa? Quando as coisas dão errado na nossa vida, tipo o Abacuque, a gente normalmente age na raiva. A gente age no desespero. A gente até age no medo. A gente age em sentimentos que, no fundo, se pararmos para pensar, ou se formos buscar a raiz desses sentimentos, está numa pretensão nossa de onisciência. A gente pensa que sabe. A gente pensa que sabe por que aconteceu, por que vai acontecer, o que vai acontecer. A gente pensa que sabe, diz Tiago. Mas nem mesmo as pessoas mais sábias do mundo sabem de tudo. A gente sabe de algumas coisas, mas não sabe da missa metade, como se diz no ditado. Nossos sentimentos de estarmos perplexos vêm, quase sempre, do nosso achismo, que nós sabemos as coisas, mas não sabemos. A gente não sabe por que aquilo, por que isso. Sejamos humildes, tenhamos um ato deliberado, de novo, não é paciência caindo do céu, tenhamos o ato deliberado de, em humildade, reconhecer, eu não sei das coisas, eu posso esperar um pouco porque eu não sei do que eu acho que eu sei. Outra forma de exercitarmos a paciência é através da compreensão de que ela pode nos fazer crescer pessoalmente. Gente, todo mundo aqui está atrás, especialmente no Rio de Janeiro, na Zona Sul, todo mundo quer crescer. Crescer pessoalmente, crescer intelectualmente, crescer profissionalmente. Né? Há uma busca em crescimento pessoal. E aí a gente tem vários livros e vários treinamentos e técnicas para a gente crescer pessoalmente. Pois bem, paciência nos ajuda. Quando coisas ruins, decepções, atrasos acontecem na nossa vida, a gente normalmente não diz, uau, que oportunidade para eu crescer. Né? A gente briga, a gente xinga, a gente reclama. A gente nunca diz, puxa, as coisas atrasaram um pouco, não tenho respostas, que tremenda oportunidade Deus está me dando para eu crescer mais a imagem de Cristo. Para eu crescer na minha vida como pessoa, para eu me tornar um ser humano melhor. Mas é o que eu sugiro a vocês. Foi o que sugeriram para mim neste ano. Neste ano, quem me acompanha aqui sabe que eu estive buscando respostas de Deus. Estive buscando concretizações, buscando um novo lugar para trabalhar. E quando começo da história, tive alguns pré-convites, algumas situações que não se definiam, que não se concretizavam, que ficavam ali muito próximos, mas nunca se definindo. E em muitos momentos de dificuldade, de crise, de queixa, nas minhas orações, nas minhas conversas com os meus conselheiros, eu esboçava alguma indignação, e uma vez eu ouvi de um deles, muito sábio, que disse, que tremenda oportunidade tens para ser uma pessoa melhor, para crescer nesta característica da fé em Deus. Deus está te dando uma oportunidade para tu não ficar com a mesma fé que tu tinha, mas para tu aumentar na tua fé e na tua paciência. Eu gostei desse conselho? Não gostei. Mas ele estava certo? Estava, gente. Estava certo. Quando nós recebemos e enfrentamos as decepções, as crises, o resultado é que a gente cresce, a gente amadurece. O resultado sempre é bom para a gente. Tiago, novamente no capítulo 1, vai dizer assim, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria quando vocês passam por uma aprovação, porque a aprovação da fé produz perseverança. A perseverança torna a ação completa, e aí vocês se tornam perfeitos e íntegros e não lhes falta nada. Crescimento pessoal
vem de oportunidades de exercitar a fé, que estão atreladas a situações difíceis da vida. Romanos, Paulo vai falar a mesma coisa que Tiago, né? As tribulações produzem paciência, as paciências produzem caráter, o caráter produz esperança. Ele vai citando, né? Basicamente, a porção torna um caroço de carvão num diamante. Uma vez eu vi um filme, não lembro que filme era um filme de guerra, e tinha um soldado ferido, um soldado baleado, e ele estava numa enfermaria sendo tratado ali por um médico, não tinha equipamentos, não tinha anestesia, não tinha nada, e o médico teria que operar a perna baleada do soldado numa cama ali improvisada, sem nenhum tipo de anestésico, sem nenhum tipo de anestesia, e o médico diz, independente do que você sentir, pelo amor de Deus, fique quieto, deitadinho, sem se mexer. Se você ficar deitado sem se mexer, vai dar tudo certo. Eu te coloco de volta de pé. Mas se você se mexer, você vai ficar pior do que você entrou. Quando circunstâncias ruins, decepções chegarem, você pode se mexer e se chacoalhar. E aí se tornar uma pessoa mais rancorosa, uma pessoa mais cínica, ou você pode ficar manso, deixar que Deus haja no tempo dele, ser paciente e se tornar alguém melhor do que quando você entrou naquela cama, do que quando você chegou naquele problema. Mais curado, mais fortalecido, mais pleno. Diamantes são feitos sob pressão. Em Jó 23 tem um lugar que diz assim, Jó diz assim, Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei, mas Deus sabe. Né? Eu não sei, não tenho a mínima ideia do que Deus está fazendo na minha vida agora. Eu não estou vendo Ele agir, mas Ele sabe o que Ele está fazendo, e que bom. E porque Ele sabe o que está fazendo, eu vou ser testado, e quando eu sair desse teste, eu vou sair como um diamante, eu vou sair como ouro, eu vou sair dessa enfermaria melhor do que quando eu cheguei. A vida pela fé, primeiro ponto, é uma espera paciente. Segundo ponto, vida pela fé hoje, Abacuque, é uma espera de perspectiva, uma espera com perspectiva. O que significa isso, pastor? Palavra difícil? É que Abacuque dá essa imagem para a gente. Qual é a imagem na leitura do que o Paulo deu ali para nós? Abacuque diz assim, estarei na minha torre de vigia. Vocês viram isso? Estarei na torre, diz Abacuque. Esperarei pelo Senhor na torre de vigia. Por que cidades construíam torres, né? Torres de vigia? Eu nasci numa cidade que esteve em guerra, né? Revolução Farroupilha, minha cidade foi a capital, o centro dos revolucionários, e lá na minha cidadezinha, que é bem pequenininha, mas foi importante no seu momento, você tinha prédios e você tinha montanhas e colinas e coxilhas e tinha umas torres onde ficavam os vigias. Então isso para mim faz parte da minha infância. Né? Por que cidades tinham torres de vigia? Gente, né? Porque era para observar os inimigos, observar quem chegava. Era para ter a perspectiva dos arredores. Coisas que da superfície, do chão, não se podia enxergar. Então você ia para um lugar privilegiado, uma torre de vigia, para ter a perspectiva, para ver coisas que do chão a gente não enxerga. Do alto da torre, você não é surpreendido. Do alto da torre, você sabe quanto é o tamanho da força dos inimigos. Você sabe se precisa ou não precisa pedir reforço, ou mandar o pessoal evacuar. Isso é perspectiva das coisas. Né? Abacuque diz que, espiritualmente, ele está esperando no Senhor numa torre. O que significa isso? Ele está dizendo que a gente não espera no Senhor com uma venda nos olhos, olhando da superfície sem saber o que está acontecendo. A gente olha para Deus, para o mundo, para o problema, observando o todo, o resto. E a gente já falou desse tema aqui na igreja, ele é importante para nós. Paulo diz em Romanos 8, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não se podem
comparar com a glória. Para mim, tenho por certo, logitsomai. Para mim, logitsomai. Para mim, é lógico. Para mim, é um tema de raciocínio. Para mim, é só uma situação de cálculo. Para mim, é uma questão de fazer um inventário. O que eu tenho com Deus, o que eu tenho sem Deus. Paulo diz que é assim que ele olha para o sofrimento. Com lógica. Paulo não é um masoquista, Paulo não é um estoico, Paulo não é um cara que, estou aí. Não, Paulo diz, eu estou sentindo a dor, eu estou sentindo a minha vida. Não venham me dizer que não dói, dói. Eu estou sentindo esse sofrimento. Mas a razão pela qual eu não me desespero é que eu pego esse sofrimento e boto na balança. É que eu olho para esse problema e faço cálculos com ele. Eu faço lógica, eu logitsomai. Tenho por certo é isso, é raciocínio, gente. Muita coisa ruim está acontecendo, doenças, perseguições, vida do Paulo. Ele diz, eu coloco tudo em perspectiva, eu subo na torre. E eu vejo. Meu sofrimento parece muito grande. Até eu subir na torre e olhar em perspectiva e o comparar com o que eu tenho em Deus na glória. Com a glória que será revelada. Paulo sobe na torre e aí ele diz assim, olhando em inglês, ele olha a big picture. E aí, de repente, o sofrimento que era imenso fica menor. Fica pequeno. Fica possível de ser manejado. Isso é extremamente prático, gente. A única doença que podia acabar com a gente é o pecado. E ele já foi perdoado. O único problema que as pessoas dizem, né? Para tudo tem solução, só não tem para a morte. Nós cristãos dizemos, não, até para a morte tem solução. Né? A gente tem até, eu tenho uma parte que até para a morte já tem solução. A ressurreição de Cristo. Paulo está dizendo que as riquezas eternas, as riquezas infinitas, a espera dele, Paulo medita nessa glória que vem a caminho, ele deixa essa glória penetrar nele, encher ele de esperança, encher ele de felicidade. E aí ele olha para o sofrimento, aí ele olha para um câncer, aí ele olha para a crítica de alguém, aí ele olha para uma dificuldade financeira. Se dá conta? É tudo muito grande, mas quando ele espera e vê e calcula o que ele tem em Deus, a coisa se torna menor. Vê que espera não é uma espera passiva, é uma coisa que a gente faz ativamente, raciocinando, comparando, subindo na torre. Eu penso e penso e penso e penso no meu problema. Mas eu também penso no que eu tenho em Deus. E o meu problema que é real, ele continua real, mas ele fica menor. Eu ganho em perspectiva, né? Porque eu penso nas bênçãos que eu tenho no futuro, mas também no presente. Eu posso não ter tudo, mas eu tenho uma igreja. Eu posso não ter tudo, mas eu tenho uma família. Eu posso não ter tudo, mas eu tenho a palavra de Deus. Eu posso não ter tudo, mas eu tenho o perdão. Eu posso não ter tudo, mas eu tenho a possibilidade de orar, eu tenho Deus. Veja, eu vou comparando. Vida pela fé é esperar com perspectiva. Eu vou avançando no texto. Viver pela fé é esperar obedientemente. E está conectado com essa questão da torre do vigia. A imagem de novo é essa. Porque Abacuque diz que ele não só vai lá para esperar. Ele vai lá para ficar vigiando. Isso é linguagem militar, né, Felipe? Subir na torre e ficar no posto vigiando. Ficar de guarda. Meu irmão serviu no quartel e as experiências que eu tenho da vida militar foram aprendidas com ele. E ele me contava da dificuldade que era tirar guarda, né? Ficar na guarita, ficar na caserna ali, né? Ficar ali montando guarda durante uma noite. Ele, soldadinho raso do quartel, né? E ele dizia que difícil que era ficar ali a noite toda, especialmente quando batia o sono, especialmente quando tinha vontade de fazer xixi. Não dá, tem que ficar ali. Tem que ficar ali. Porque não pode sair, porque outros dependem de você. Outros estão dependendo da sua vida de você. Você não pode sair dali. Não importa se você se sente mal, se tem dor de barriga, se você está com sono, se você está com tédio. Não importa. Não importa as circunstâncias. É proibido sair do posto.
Você não pode sair, já fiquei o suficiente. Nenhum inimigo vai aparecer mesmo. Eu vou para casa mais cedo. Você não abandona seu posto. Você não larga suas responsabilidades. Abacuque está dizendo, eu estou indignado com Deus. Eu estou completamente decepcionado com Deus. Eu pergunto e ele só me confunde. Ele é bem realista com as frustrações dele. Mas ele diz, eu não vou abandonar o posto. Eu vou brigar com Deus. Eu vou lutar com Deus. Eu vou me queixar com Deus, mas no posto. Eu não vou me desigrejar para então criticar a Deus. Eu não vou sair e abandonar a igreja. Eu não vou abandonar a palavra. Eu não vou abandonar meus irmãos. Eu não vou abandonar o posto. Eu não vou abandonar meu caráter. Eu não vou abandonar minha moral. Eu não vou abandonar meus 10 mandamentos. E aí ficar então reclamando com Deus. Eu vou reclamar com Deus. Mas eu vou reclamar montado na torre do vigia. Porque tem gente dependendo de mim. Se espera em Deus com obediência. Posso reclamar com Deus porque Ele está ausente, porque Ele não responde a minha causa, mas a gente não sai dessa caminhada. A gente pode estar super confuso, mas a gente não abandona a caserna. Muitas vezes, quando nós nos sentimos distantes de Deus, quando estamos com dificuldades na vida, a nossa tendência é parar de fazer as coisas que nós estamos fazendo. Paramos de orar, paramos de ler a Bíblia, paramos de ir na igreja, paramos de ofertar, paramos de servir, a gente tira umas férias. E às vezes fazemos isso porque nos enchemos de autopiedade. Deus não está respondendo minha oração, que nem o Abacuque, então eu mereço dar uma pausa, eu mereço abandonar o posto. Só que se isso acontecesse em linguagem militar, Felipe, me ajuda? Se isso acontecesse de você abandonar o posto numa guerra, porque você está de saco cheio do general, porque as coisas não estão, porque você se acha injustiçado, autopiedade em você, você se acha injustiçado pelas coisas que estão acontecendo na guerra. E aí você abandona o posto, você sai mais cedo, e aí você é levado para a corte marcial, né? Corte marcial se diz? E aí você vai lá e vai defender o seu caso, você contrata um bom advogado, e você diz assim para o juiz, quando ele te pergunta, o que você tem a dizer na tua defesa? Aí você experimenta dizer, eu não estava usufruindo muito dessa guerra. Tá? Eu não estava ganhando muito em retorno, eu estava dando, mas não estava ganhando nada. Você acha que o juiz vai dizer, ok, que ele vai encerrar o caso? Não vai. Não vai de jeito nenhum. Alguma vez uma pessoa disse para John Newton, não estou ganhando nada com a minha oração. Vou parar de orar. E ele respondeu, eu te garanto que você não vai ganhar nada sem a oração. Se você passa uma fase não conseguindo nada, indo ao trono da graça, eu te garanto que você não vai conseguir nada ficando longe do trono da graça. Aí é que você não vai conseguir nada mesmo. Eu não vou te prometer que tu vai ganhar tudo o que tu quer indo ao trono da graça, no tempo que tu quer. Mas eu te prometo uma coisa, diz John Newton. Experimenta abandonar o trono da graça. Experimenta te afastar de Deus para ver se você vai ganhar ou se você não vai ganhar. Esperar em Deus obedientemente significa não pare de fazer o que você foi chamado para fazer. Não precisa fazer o trabalho do irmão. Faça o que Deus te chamou para fazer. Com os teus dons, com as tuas experiências, com as tuas capacidades, continue obedecendo, continue na linha, continue dentro dos 10 mandamentos, continue no posto. Significa não parar de fazer as coisas que você foi chamado para fazer. Está cansado? Está decepcionado? É tentador trocar Deus por outras coisas. Vou trocar a vida com Deus por uma vida voltada para o dinheiro, voltada para o sexo, voltada para minha carreira, para os meus estudos. Vou viver uma vida louca agora. Só porque Deus não me responde. Vou atrás de outros amores, de outros prazeres. Isso talvez vai te fazer te sentir bem por um instante, por uma semana, talvez um mês. No final é amargo. No final é azedo. No final, abandonar o posto vai te trazer mais tristeza e mais problemas. Não abandone o posto. A vida pela fé, 4, é uma vida
de espera centrada em Deus. Explico. Para a gente não perder o foco aqui do todo. Não estamos esperando pelas respostas de Deus. Ainda que estejamos. Como assim? Agora ficou confuso. O que eu quero dizer é que o Abacuque não está esperando e não nos convida a esperar primordialmente pela resposta de Deus. Não espere, em primeiro lugar, pelas recompensas de Deus. Não espere, em primeiro lugar, pelas bênçãos de Deus. Não espere pelas coisas que Deus te dá. Porque você está disposto a subir na torre, porque você está disposto a permanecer no posto, não importa o que vier. O que o Abacuque está nos dizendo? Ele está esperando no Senhor e não nas coisas do Senhor, que é diferente. É diferente eu esperar o Senhor, ou no Senhor, e esperar pelas coisas que Ele pode me dar. Abacuque, já foi dito por especialistas, é um mini livro de Jó. Abacuque é Jó numa cápsula, é Jó numa caixinha de fósforo. E a gente conhece a história de Jó. Como é que começa a história de Jó? Satanás vem e fala para Deus assim. Deus diz, has visto meu servo Jó? Deus coloca o Jó na vitrine. Olha para ele. E o Jó diz, será que o Jó te serviria se ele não ganhasse nada em troca? Satanás diz a Deus, Jó parece teu servo, mas na verdade ele não é. Ele parece que está esperando no Senhor, vivendo pela fé, mas na verdade, no fundo, ele está esperando as coisas que tu dás para ele. Ele está esperando nos teus presentes. Jó finge que te ama por quem você é, mas ele ama, na verdade, as coisas que tu dá para ele. Olha o tanto de coisa que tu já lhe deu. Olha para a família bacana dele, olha para o tanto de dinheiro que ele tem. Olha para a sua saúde, olha para a sua rede de amigos, olha para o seu sucesso. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar tudo isso dele. E aí você vai ver que ele não te ama a ti. Ele ama o que tu dá para ele. Ele ama o que ele consegue estando ao teu lado. Ele não espera em ti. Se ele não receber nada de ti, ele vai te amaldiçoar em 2 toques. Satanás conhece bem o ser humano. Satanás sabe muito bem como a gente é. Basicamente, todos nós abordamos a Deus, especialmente no começo da nossa vida espiritual. Quando nós nos conectamos com Deus, quando buscamos a Deus, quando nos entregamos para Deus, a gente está atrás de alguma coisa. É ou não é? A gente está atrás de alguma coisa porque estamos infelizes. Ou a gente quer alguma coisa material, a gente quer a saúde da família. Ou a gente está culpado e quer perdão, a gente quer alguma coisa de Deus. Estamos atrás de alguma coisa de Deus. E faz parte. A questão é não permanecer nesse lugar. Mas avançar. Avançar na fé. Porque ficar nesse lugar é uma tremenda hipocrisia. Eu digo para vocês. Se alguém que você ama está contigo, teu amigo ou teu cônjuge, e ele está contigo porque ele recebe um monte de coisa de ti. Na relação, ele ganha coisas em retorno. Ele ganha benefício. Ele ganha prazeres. Ele ganha vantagens das conexões, das relações que tu tens. O que aconteceria se alguma coisa acontecesse com você e você perdesse essas conexões? E você perdesse os benefícios? E você perdesse as vantagens? Se essa pessoa te abandonasse quando você ficasse doente, quando você ficasse pobre, quando você perdesse as conexões, você se sentiria traído? Você se sentiria objetificado? Palavra da moda. Você se sentiria desumanizado? Claro que sim, gente. Você pensaria, essa pessoa nunca me amou. Ela só amava as coisas que eu dava para ela. Ela só amava as coisas que ela tinha do meu lado. Ela só amava as coisas que ela conseguia tirar de mim. Que coisa mais triste isso, gente. E ainda assim, gente, meu tempo de pastor, quantas vezes eu falei com pessoas que me disseram assim, eu ia antes na igreja, eu fui uma vez na igreja, eu orava, eu já fui do grupo de jovens, eu já fui do coral,
Eu já fui da liderança da igreja, eu trabalhava, mas aí de repente eu senti que Deus nunca me deu nada em troca e eu abandonei, caí fora da relação. Às vezes não dizem com essas palavras, mas é na atitude. Se afastam porque não ganharam algo em troca. E aí trataram a Deus do mesmo jeito que eles nunca deixariam que alguém os tratasse. Se alguém nos tratasse assim, ficasse com a gente só por causa do que a gente dá em retorno, a gente ficaria furioso e teríamos todo o direito disso. O que significa viver pela fé, centrado em Deus? Significa amá-lo por quem Ele é. Mesmo que a gente não tire nada dele, mesmo que a gente não ganhe nada em troca. E é somente nos tempos de crise e sofrimento que a gente tem essa oportunidade de ganhar essa consciência e modificar a nossa relação com Deus. De uma relação de auto-interesse para uma relação de amor verdadeiro, amor incondicional. Isso só acontece quando ter o amor dele é suficiente. Quando amá-lo não te dá benefício algum. Jó e Abacuque nos ensinam. Eles lutam com Deus, eles pedem socorro, eles pedem resposta, mas no final das contas, com resposta ou sem resposta, eles ficam ali, do lado de Deus. Eles o temem, eles o honram, eles obedecem, eles o servem, independentemente de qualquer coisa, porque Deus merece. E a gente só chega nesse lugar do Jó e do Abacuque se a gente passar por tempos ruins. Portanto, meus queridos, quando as trevas descerem sobre a tua vida, quando coisas ruins acontecerem com você, quando você tiver toda a razão para ficar decepcionado com Deus e com quem for, Deus está colocando um teste para você. Você vai viver a relação comigo baseado em quem eu sou ou no que eu posso te dar? Vamos ver agora. E se a gente ficar do lado e aprender a lhe amar, independente de qualquer coisa, se a gente permanecer fiel quando não estamos recebendo nada das coisas que a gente quer, quando as trevas estão ao nosso redor, então a gente vai ver como as pressões nos transformarão o nosso coração de um naco de carvão para um diamante valiosíssimo. Incorruptíveis, inabaláveis. Vai haver isso, vai haver uma paz, vai haver um equilíbrio que a gente não tinha antes. Uma força para enfrentar qualquer coisa, qualquer sofrimento. Eu estou com Deus nisso hoje e no que for para sempre. Ele está me abençoando agora, estou com Ele. Se por um acaso eu não ver mais a bênção dele, se não ficar evidente para mim, eu não preciso dela. Eu não preciso de nada em troca. Eu estou com Deus porque Ele é o meu Deus. Como diz Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não porque Ele está fazendo isso, porque Ele estava fazendo aquilo para mim. Espera centrada em Deus e não nas coisas que Ele pode me dar. E por último, é uma espera otimista, gente. O último versículo do texto lido é um dos mais importantes da Bíblia. Pelo menos foi escolhido pelo apóstolo Paulo para ser a cereja de dois bolos, Romanos e Gálatas. Em Romanos e Gálatas, os livros mais bonitos de Paulo, a cereja foi: o justo viverá por fé. Que nem sei se vocês sabiam, mas é Abacuque que disse isso. Perdão, Deus disse isso pela primeira vez em Abacuque. Não é original de Paulo, não é original de Gálatas. Hebreus também diz isso. Não sei quem é o autor de Hebreus. 3 cerejas no Novo Testamento. O justo vive pela fé. Primeira vez que Deus disse isso no Antigo Testamento para esse profeta indignado e confuso. Calma, cara. Calma. No tempo certo eu vou te responder. Vocês, meus filhos, vivem pela fé. Vivem nas minhas mãos. Vivem pelo meu cuidado. E foi o lema da Reforma. Depois quem estuda um pouco da Reforma vai ver. Lutero se agarrou nesse versículo e aí fez suas grandes descobertas. Tem paciência, espera em mim. Tenha perspectiva. Seja obediente. Mas não precisa ser uma fé estoica, uma fé sem graça, uma fé sem prazer.
pode ser uma fé cheia de expectativa, uma fé com água na boca, uma fé feliz, uma fé otimista, por assim dizer. Eu posso olhar para as circunstâncias ao meu redor e não apenas olhar para elas assim, ok. Não, eu posso olhar para isso e deixar que isso me afete. Pelo que Deus já fez na história, por mim. E pelo que Ele fez, especialmente em Jesus Cristo. E a nossa espera se torna feliz. Tem um lugar em Lucas capítulo 12, Jesus conta uma parábola de um homem rico que vai fazer uma viagem, ele deixa seus servos cuidando das suas coisas, alguns são fiéis e são obedientes, cuidam bem das coisas, porque sabem que ele vai voltar. Mas outros são desobedientes, negligentes, e porque pensam que ele nunca vai retornar. É um jeito de Jesus dizer, eu quero vocês me esperando, eu quero vocês esperando por mim. Só que aí no final, ele termina a parábola dizendo assim, bem-aventurados aqueles a quem o Senhor encontrar esperando, vigilantes, na torre, porque o Senhor que vai voltar, ele está falando dele mesmo, há de cingir-se para dar lugar à mesa, e se aproximando os servirá. Sempre que Jesus diz em verdade vos digo, a gente pode ficar de pé, porque ele vai falar algo solene, ele vai falar algo forte. Ele está dizendo, no fim dos tempos, depois de tanta espera de vocês, quando eu tiver todos os meus discípulos na minha mesa, eu vou me cingir para lhes servir. Cingir é uma metáfora antiga, gente, que tem a ver com fazer uma ação intensa. Você tinha que pegar a sua túnica e pôr um cinto ao redor dela para que nada atrapalhasse o movimento dela, para que você tivesse o seu corpo coberto, mas suas pernas livres para se movimentar, para correr, para se soltar, para ser ágil. É uma metáfora que Jesus está dizendo que ele vai colocar todo o foco dele e a capacidade dele, todas as forças dele num objetivo. Toda a atenção dele, todo o preparo dele. Ele vai estar cingindo, ele vai estar pronto. Todo o seu poder, sua alegria, sua honra, toda a sua felicidade, ele vai colocar à disposição para servir a gente. Vou me cingir, vou me preparar, vou estar nas pontas dos cascos para te encher de bênção e de felicidade. Vou concentrar toda a minha onipotência, toda a minha misericórdia, todo o meu poder criativo para fazer os meus filhos que me esperaram felizes, satisfeitos por todo sempre. Se vocês esperarem por mim, esperem por mim. Se vocês esperarem por mim, vai valer a pena. Eu estou com as minhas mãos coçando, diz Jesus. Eu não me aguento de esperar pelo dia que eu vou estar como um garçom, distribuindo abundantemente meus presentes para vocês num banquete, numa celebração que não tem data para acabar. E a gente pode ter certeza que isso vai acontecer porque no passado Jesus já demonstrou esse preparo, essa agilidade, esse sacrifício. No passado ele também um dia se cingiu, botou um cinto para deixar as pernas dele com movimentos, ágil, para se agachar e lavar os pés dos seus discípulos. E eles disseram, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele disse, eu faço isso. E a gente sabe por que ele fez isso. Era uma demonstração que ele estaria indo na cruz para nos servir com o perdão dos pecados. Ele lavou os pés sujos dos discípulos naquela noite. No dia seguinte, ele lavou a sujeira de toda a humanidade. Querem ver paciência mais que isso, gente? Querem vida pela fé? É só olhar para o alto da cruz. Jesus foi na cruz como alguém vai numa torre. Ele foi paciente, ele foi obediente, resiliente para aguentar o castigo que era nosso, nos servindo e nos amando. Se Jesus fez isso pela gente, e ele fez, se ele foi o nosso exemplo, o nosso substituto, podemos e devemos esperar nele. Ele merece a nossa fé, merece o nosso voto de confiança. Briguemos com ele se a gente está confuso, mas briguemos com ele, nos braços dele, no colo dele. Reclamemos, nos queixemos, lamentemos como faz o salmista, como fez Abacuque, mas agarrado no Pai dele, no nosso posto,
obedientes, pacientes, com perspectiva, comparando o que eu tenho com ele com o que eu tenho sem ele. E aí está a motivação, e aí está a capacitação para a gente viver a nossa vida pela fé. Vai ter dias ruins na vida da gente. Talvez você esteja nesse momento, num tempo difícil, num tempo ruim. Pode, como Abacuque, reclamar, se queixar e pedir por respostas. Deus sabe do que você está passando e Ele te promete: eu vou te responder. Calma. Vou te responder. Eu vou resolver. Eu vou resolver. A promessa dele para Abacuque é para você também. Vida pela fé. Espera em Deus.